Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jonathan mais uma vez por aqui, iniciando mais uma aula do nosso canal. E hoje nós vamos fazer a correção do PET, volume 4, semana 1, referente ao sexto ano do ensino fundamental. Mas antes da gente começar a nossa correção, eu quero pedir para que você se inscreva no canal e clique no sininho para ser notificado quando a gente postar um novo vídeo. Agora sim, vamos começar a nossa correção. Na atividade número 1, use uma calculadora e determine a medida aproximada do diâmetro da Lua em quilômetros, sabendo que a medida aproximada do diâmetro da Terra é 12.760 km. A medida do diâmetro da Lua é 3/11 da medida do diâmetro da Terra. Então aqui é o seguinte, a gente quer descobrir quanto é 3/11 de 12.760. E conforme a gente já viu em outras situações, quando a gente quer calcular uma fração de uma quantidade, o que a gente faz? Pega a fração e multiplica por essa quantidade. Apenas lembrando, para a gente fazer a multiplicação de frações, você vai fazer o numerador vezes o numerador, denominador vezes denominador. No caso do 12.760, se você quiser transformar em uma fração, basta colocar o número 1 embaixo do denominador. E quando a gente faz 3 vezes 12.760, nós temos 38.280 como resposta, 11 vezes 1, 11. E aí, basta a gente dividir 38.280 por 11, que a gente vai chegar ao resultado de 3.480 quilômetros, que é o diâmetro da Lua, tá bom? Questão número 2. As figuras 1, 2 e 3 são, respectivamente, um retângulo, um quadrado e um quadrado. Cada uma dessas três figuras estão divididas em quadradinhos iguais. Então, nós temos aí as três figuras, né? A figura 1, 2 e 3. E elas estão divididas em partes iguais, isso é muito importante. E temos também a parte que foi colorida em cada um desses desenhos. Então, letra A, qual das alternativas abaixo apresenta as frações correspondentes à parte sombreada de cada figura? Ou seja, nós vamos ter que descobrir qual que é a fração da parte sombreada de cada figura. Na figura 1, é muito simples, é 1/18, porque nós temos aqui uma parte pintada de um total de 18. Né? Como que eu sei que tem 18? Basta eu fazer aqui 6 vezes 3. Ou seja, eu tenho 6 vezes 3, 18 partes ao todo e apenas uma pintada. Na figura 2, nós temos aqui... Bom, aqui, quando a gente apenas deixando claro aqui, né? Se a figura 1 é 1/18, a nossa resposta não pode ser a letra A nem a letra B, porque aqui nós temos 1/20, né? E nós já descobrimos, já verificamos que a figura 1, na verdade, corresponde a 1/18. Então, ou a resposta é a letra C, ou a resposta é a letra D. Quando a gente vem para a figura 2, nós temos aqui um quadradinho inteiro, completo aqui, pintado. Nós temos duas metades que correspondem a mais um quadradinho, e nós temos mais duas metades que correspondem a mais um quadradinho. E uma metade, ou seja, nós temos 3 quadradinhos e meio ao todo pintado aqui. Como que a gente vai fazer para encontrar a fração, né? Seria uma fração tipo 3,5 sobre 9, porque nós temos 9 quadradinhos ao todo. Então está meio confuso, vamos deixar essa daqui de lado um pouquinho. Vamos para o desenho número 3. Então nós temos aqui 5 quadradinhos em uma coluna, vamos dizer assim, e mais 5 quadradinhos na linha aqui. Ou seja, 5 vezes 5, nós temos 25 quadradinhos ao todo. E quantos foram pintados? 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13. Ou seja, 13/25. Aqui nas respostas, a gente já sabe que a resposta final vai ser a letra D. Por quê? Porque 13/25 é o que a gente tem na figura 3. Mas e a figura 2, 7/18? Como assim? Como que chega nesse resultado 7/18? Veja bem, eu fiz um exemplo aqui para vocês. Nós temos aqui a fração 1/2, tá? Ou seja, peguei um inteiro, dividi em 2 e pintei apenas uma parte. Se eu dividir cada parte aqui em 2 partes, dividir ao meio, eu vou ter uma figura desse tipo. Então imagina o seguinte, você tem uma barra de chocolate, divide no meio e come um pedaço. Se você pegar essa mesma barra de chocolate, dividir ela ao meio e depois cada metade você dividir em 2 novamente e comer
2 pedaços, continuar comendo 2 pedaços. Em qual das situações você comeu mais? Em nenhuma das duas, você vai comer a mesma quantidade, né? A parte pintada aqui, que está representando o que você comeu, você pode ver que representa a mesma quantidade. Claro que elas possuem tamanhos diferentes, mas duas aqui embaixo têm o mesmo tamanho de uma aqui em cima. Então, basicamente, é esse raciocínio que a gente vai utilizar para esse desenho aqui da figura número 2. Eu vou pegar cada quadradinho aqui e vou dividir no meio. E agora, se eu tinha 9 quadradinhos, se eu dividir no meio novamente, se eu dividir cada quadradinho no meio, quer dizer que basta eu pegar 9 e multiplicar por 2, eu tenho a quantidade de partes aqui na minha figura. No caso, 9 vezes 2, 18. E quantas foram pintadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, 7 18avos, que é a nossa resposta da letra D. Letra B, escreva uma fração que representa a parte não colorida de cada figura acima. Então aqui eu tenho 18 partes. Eu pintei uma, quantas que falta eu pintar? 17. Então a figura 1 falta a parte que não foi colorida, corresponde a 17 18avos. Na figura 2, nós temos aqui que 7 partes de um total de 18 foram pintadas, então faltam 11 partes de um total de 18. E na figura 3, se eu pintei 13, faltam 12 partes para ser pintadas, tá certo? Na questão número 3, no mês de setembro, o município Rio Verde apresentou as seguintes condições meteorológicas. Então aqui nós temos o mês de setembro inteiro, né? Começou aqui na segunda e acabou aqui na terça. Nós temos como legenda aqui o sol, guarda-chuva aqui para o dia de chuva, a árvore aqui para os dias de vento e o nublado com uma nuvem. Letra A. A fração que aí, para ficar mais fácil a nossa a nossa interpretação do desenho para as próximas atividades, né, a gente já sabe aqui que temos 30 dias ao todo aqui no mês de setembro. Tá? Então, a fração que representa os dias sem chuva ou sem vento em relação ao total de dias daquele mês é. Então, aqui é o seguinte: quantos dias nós temos sem chuva ou vento? 20 dias. Mas como assim? Para a gente considerar dias sem chuva ou sem vento, a gente vai contar apenas os dias que foram de sol ou nublado. E se a gente juntar todos os dias que foi sol ou nublado, nós temos ao todo aqui 20 dias. Tá? Então, a fração que representa no mês dias que não tiveram chuva ou vento são 20 dias de um total de 30. Em 20 dias desse mês não choveu e nem ventou. E o total é 30. É como se a gente pegasse o nosso mês aqui e dividisse em 30 partes iguais, 20 partes deles não choveu ou não ventou. Só que a gente não tem essa resposta aqui, 20 30avos. A gente pode simplificar a fração 20 30avos. O que é simplificar? Dividir em cima e embaixo por um mesmo número. Como todos eles terminam em zero, a gente pode simplificar por 10. Então, 20 dividido por 10, 2. 30 dividido por 10, 3. Ou seja, a resposta é a letra D. Letra B. Qual a fração representa os dias ensolarados em relação ao total de dias daquele mês? Então, quantos dias nós tivemos de sol? 9 dias. Se a gente contar aqui, nós temos 9 dias de sol. 9 dias de sol de um total de quanto? 30 dias. E aí, a gente pode simplificar essa fração, basta dividir o 9 e o 30 por 3, né? Dá para dividir em cima e embaixo por 3, e aí a gente vai ter como resposta 3 décimos. Na letra C, escreva frações que representem as quantidades de dias do mês de setembro para cada um dos 4 tipos de condições meteorológicas, em relação ao total de dias desse mês. Então, quantos dias nós tivemos sol? 9 dias. O mês tem 30, então 9 30avos, que a gente poderia simplificar para 3 décimos. Chuva, 7 30avos. 7 30avos, ou seja, em 7 dias de um total de 30, choveram. Essa fração não dá para simplificar. Vento, 3 30avos. Se a gente quisesse simplificar aqui, né, dá para dividir por 3 em cima e embaixo,
e aí a gente tem como resposta 1/10. E por fim, os dias nublados são 11/30, né? Essa fração aqui não dá para simplificar. Então aqui dá para simplificar, é o vento, que ficaria 1/10, e o sol, que ficaria 3/10. Tá certo? Agora nós vamos para a atividade da letra D. Compare a fração que representa a quantidade de dias nublados com a que representa a quantidade de dias com sol em relação ao total de dias desse mês. Qual é maior? Como você chegou a essa conclusão? Então vamos pegar os dias nublados e os dias com sol. O nublado foi 11/30, né, a fração que representa os dias nublados desse mês, e o sol 9/30. No quesito comparação, é mais fácil que os denominadores sejam iguais, né, para a gente ver qual que representa a maior quantidade referente ao mês, os dias ensolarados ou os dias nublados. Tranquilamente a gente pode dizer que é o nublado, né? De 30 dias, 11 ficaram nublados. E referente ao sol, de 30 dias, apenas 9 dias ficaram ensolarados. Agora, na atividade 4, observe os segmentos da reta AB, CD, EF e GH e as relações em destaque. Então, aqui nós temos alguns segmentos de reta, né? AB, CD, EF e GH. E aqui nós temos algumas informações. O AB é 1/3 de CD. Como assim? Nós pegamos o CD, dividimos em 3 partes iguais e eu vou pegar só uma para fazer o segmento AB. O mesmo raciocínio para CD, que é 3/5 de GH, né? Então, olha lá, nós pegamos o GH, dividimos em 5 partes o GH e vamos pegar apenas 3 partes para fazer o CD. E o GH em relação ao EF, nós podemos fazer o seguinte, ó, o EF foi dividido em 4 partes e a gente colocou essas 4 partes aqui, mas ainda precisamos pegar mais uma parte. Então, a gente coloca 5 partes, que é o total que a gente pegou, de um inteiro que foi dividido em 4. É como se a gente colocasse essa parte inteira aqui no nosso segmento e depois pegasse mais um pedacinho e colocasse aqui para completar o comprimento dele. Tá bom? Então, agora nós temos aqui: complete as sentenças adequadamente, tornando-as verdadeiras. O AB é quanto de EF? Então, ó, AB, EF. O EF foi dividido em 4 partes, nós vamos pegar apenas uma. Então, 1/4. EF é quanto de GH? EF e GH, nós pegamos o GH, dividimos em 5 partes e vamos pegar somente 4, ou seja, 4/5. Na letra C, algum segmento de reta é o triplo de outro segmento de reta. Então, se a gente olhar aqui tranquilamente, a gente sabe que é o CD e o AB, porque o AB cabe 3 vezes dentro do CD. Então, quer dizer que o CD é 3 vezes o que está o comprimento de AB, né? Então, CD é o triplo de AB. Depois, CD e EF, então, ó, CD, EF, nós dividimos em 4 partes e pegamos 3, ou seja, 3/4. GH e CD. GH e CD. Quanto que o GH é de CD? Aí a gente poderia utilizar essa mesma fração aqui, né? Esse mesmo modelo de fração, que é uma fração imprópria, e a gente poderia colocar aqui, por exemplo, 3 de denominador, né? E a gente pegou 5, ou seja, ficaria 5/3. Ó. Eu vou colocar aqui o meu inteiro de 3 partes e ainda preciso de 2 partes aqui para poder completar. A gente poderia colocar, então, 5/3, ou a gente pode colocar também, ó, eu preciso de um desse daqui inteiro para colocar aqui no meu GH e ainda preciso de mais 2 partes, ou seja, 2/3. Então aqui eu coloquei numa forma diferente, só para vocês verem que a gente também pode representar uma fração imprópria num outro formato, né, que é a fração mista. E aqui na letra F, 1/3 de algum segmento de reta resulta em AB. Então, ó, nós temos aqui o AB, 1/3 de qual reta, de qual segmento de reta que resulta em AB, ou seja, qual desses segmentos de reta que eu dividi em 3 partes e peguei somente uma? O CD, né? Então,
é a resposta que a gente vai colocar aqui. A gente dividiu em 3 partes e pegou apenas uma para colocar no AB. Questão número 5. Pedro e João fizeram uma prova de matemática com 30 questões. Pedro acertou 5/6 das questões e João errou 3/5 delas. Nessas condições, é correto afirmar que João acertou 18 questões, João acertou mais questões que Pedro, Pedro acertou 25 questões, ou que Pedro e João juntos erraram 17 questões. Aqui o jeito mais fácil é a gente descobrir quantas questões cada um acertou, né? Então vamos começar aqui pelo Pedro. Ele acertou 5/6 das questões. Nós sabemos que são 30 questões, né? Então a gente tem que saber quanto é 5/6 de 30. Mais uma vez, quando a gente quer saber quanto é uma fração de uma quantidade, basta a gente multiplicar essa fração por essa quantidade. E aí a gente pode pegar esse 30 aqui e transformar numa fração, colocando o número 1 de denominador. E aí a gente faz numerador vezes numerador, denominador vezes denominador, 5 vezes 30, 150, 6 vezes 1, 6. Dividindo 150 por 6 resulta em 25, ou seja, o Pedro acertou 25 questões. Agora vamos para o João. O João, ele errou 3/5 delas. Então, se ele errou 3/5, quer dizer que ele acertou 2/5. Concorda comigo? Se de 5, a gente pegou a prova, dividiu em 5 partes e ele errou 3. Quer dizer que as outras 2 partes ele acertou. Para a gente calcular 2/5 de 30, nós vamos fazer o mesmo raciocínio, né? Basta multiplicar. E aí a gente vai chegar no resultado de 60 sobre 5, 60 quintos. E a gente fazendo a divisão de 60 por 5, a gente chega a 12. Ou seja, o João acertou 12 questões. E aí qual resposta que vai encaixar aqui? A letra C, né? Pedro acertou 25 questões. Olha lá, Pedro acertou 25 questões. Essa é a nossa resposta, tá certo? E por fim, na atividade número 6, determine quantos carros iniciaram uma corrida de Fórmula 1, sabendo que os 12 carros que completaram todas as voltas representam 2/3 do que iniciaram a corrida. O que é mais fácil a gente fazer aqui? Um desenho. Eu fiz o desenho aqui de uma fração igual a 2/3, né? Dividi o meu inteiro em 3 e pintei 2. Por quê? Porque 12 carros corresponde a 2/3 dos que iniciaram a corrida. Então, esse inteiro aqui são os carros que iniciaram a corrida. Eu dividi em 3 partes e tem 2 partes aqui que correspondem aos 12 carros que terminaram a prova. Então, esse que não foi pintado não terminaram a prova. Agora, se 2 pedaços valem 12 carros, quanto vale cada pedacinho aqui? 6 carros. E como está tudo dividido de forma igual, nós temos aqui cada quadradinho correspondente a 6 carros. O todo, o que eu vou fazer? Juntar tudo isso daqui, né? Então, 6 mais 6 mais 6, 18. Ou seja, 18 carros iniciaram a corrida. Fiz essa questão aqui num formato diferente para ver se ficava mais claro, vamos dizer assim, para vocês. Tá bom? Então, essa foi a nossa correção da semana 1 do PET, volume 4, referente ao 6º ano. Qualquer dúvida que vocês tiverem, basta escrever aqui nos comentários que assim que possível eu respondo para vocês. Gostaria de pedir que vocês deixassem um like e também compartilhassem o vídeo com seus amigos. Logo, logo eu volto com a correção da semana número 2, tá certo? Então é isso, até a nossa próxima aula.